Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 679 do projeto Bíblia para Iniciantes, continuando com Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé na Bíblia. Quanto aprendizado, hein? Hoje vamos para o versículo 23, só um versículo novamente. E agora eu faço uma pergunta para você. Quem é o oitavo herói da fé? Que está aqui no hall dos heróis da fé aqui de Hebreus 11. Vamos lembrar aqui, mais uma vez, primeiro foi Abel, segundo foi Enoque, terceiro, Noé, quarto, quarto, Abraão, quinto, Isaque, sexto, Jacó, sétimo, José. E agora o oitavo, quem sabe dizer? Moisés? Pois é, eu também achei que fosse Moisés, mas não é Moisés. Analisando aqui, é um casal. O oitavo herói da fé não é uma pessoa só. É um casal muito especial, chamado Anrão e Joquebede. Não diz aqui o nome deles, aqui no versículo 23, mas pesquisando, lá em Êxodo, capítulo 6, eu descobri que o nome deles é Anrão e Joquebede. E por que eles estão aqui no hall dos heróis da fé? E o que eles vão nos ensinar? Vamos lá? Então vamos ler primeiro o versículo 23, que diz assim: Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Uau! Não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Bom, são os pais de Moisés, nada mais, nada menos do que aquele Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, o Pentateuco. Moisés, o grande líder, ele foi preservado por causa da fé desse casal. Os pais de Moisés, Anrão e Joquebede, ambos descendentes de Levi. Tanto Anrão quanto Joquebede. Anrão pai, Joquebede a mãe. Ambos eram da linhagem da tribo de Levi, um dos irmãos de José. E olha que interessante, gente. Olha só, é muito maravilhoso ver toda essa ligação do Novo Testamento com o Antigo Testamento, do Antigo com o Novo. Olha que interessante. Lá em Gênesis 15, no versículo 16, do 13 a 16, diz assim: Deus falando as promessas para Abraão, ele fala, da descendência de Abraão, que seria como as estrelas do céu. Ele abençoa Abraão, mas ele fala uma coisa que não é tão boa, No versículo 13 ele diz assim: A tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 400 anos de escravidão. Não é uma boa notícia, concorda comigo? Mas ele continua: Mas também eu julgarei aquela gente que os escravizará. Depois vocês sairão com grandes riquezas. E é isso que acontece. A gente sabe que aconteceu isso. Depois vocês sairão dessa escravidão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice, falando para Abraão. E na 4ª geração, após 4 gerações,
tornarão para aqui, ou seja, para Canaã, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, ele fala que na quarta geração, ou seja, depois de 400 anos, eles voltariam, eles sairiam da escravidão e voltariam para a terra prometida, que era Canaã. Uau! E olha só, foi exatamente isso que aconteceu. Depois de quase 400 anos, nasce Moisés. Moisés nasce, e ele nasce num contexto onde o faraó, ele estava com medo dos hebreus, porque os hebreus se multiplicavam, os hebreus cresciam em número, e ele mesmo, tornando os hebreus escravos, eles ficaram cada vez mais poderosos, mais fortes, pelo número deles que crescia muito mais do que os próprios egípcios. E aí o faraó, por medo, ordenou às parteiras hebreias que quando elas fossem ajudar as mulheres a darem os filhos, se fosse filho, tinha que matar, se fosse homem, tinha que matar, e se fosse mulher, poderia viver. Ele deu essa ordem, mas as parteiras não cumpriram essa ordem, dizendo que as parteiras eram hebreias, né, eram do povo de Israel, e elas cuidavam também das mulheres egípcias. Mas elas falaram para Faraó: olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas. Antes que a gente chegue lá, elas já deram à luz aos seus filhos, então não dá para fazer o parto e matar como o Senhor ordenou. E aí Faraó então mudou a ordem, né? Em vez de ordenar para as parteiras, ele ordenou diretamente ao povo hebreu, e falou a todo o povo hebreu, falando assim, ó: todos os filhos que nascerem, filhos do sexo masculino, todos os filhos que nascerem dos hebreus, vocês têm que lançar no rio Nilo, ou seja, jogar lá, afogar o menino no rio Nilo, jogar no Nilo. Mas as filhas, mulheres, né, do sexo feminino, vocês vão deixar viver. Então só os meninos que vão para o rio Nilo, né? Ou seja, na linguagem dele está falando que vai matar os meninos lá, né? Onde tinha crocodilo e etc. Seria aí alimento de crocodilo. Mas olha o que acontece. No livro de Êxodo, capítulo 2, diz assim, vamos falar um pouquinho da história desse casal que está aqui no rol da fé, Anrão e Joquebede. Olha só, foi-se um homem da casa de Levi, que depois a gente descobre que é Anrão, lá no capítulo 6, e casou-se com uma mulher descendente de Levi também, que depois a gente descobre que é Joquebede, também lá no capítulo 6 de Êxodo. E a mulher Joquebede concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Como foi falado aqui, né? Vamos ler novamente aqui o versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Logo que tivesse nascido, já era para ter jogado no rio Nilo, mas eles esconderam o menino por 3 meses. Versículo 3 lá, de Êxodo 2. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o à beira do rio Nilo. E a irmã dele, que a gente sabe depois que é Miriam, o nome dela, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E aí ela ficou olhando, e a filha de Faraó acabou que viu aquele cesto, né? Pediu para alguém ver o que estava no cesto. A própria Miriam pegou o cesto, abriu e mostrou para a filha do Faraó. E a filha do Faraó falou assim: poxa, que lindo, com certeza esse daqui deve ser um dos meninos dos hebreus. Mas ela teve pena, viu que era formoso, viu que era bonito, né? E falou. E a irmã Miriam
irmã de Moisés, falou para a filha do faraó: você quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie esta criança? E a filha do faraó falou: vai, boa ideia. E a filha, né, a irmã de Moisés, Miriam, chamou a própria mãe de Moisés, Joquebede, e a própria mãe amamentou e ainda recebeu um salário para isso. Olha só que loucura, gente. O que a fé faz com as pessoas? Ela teve a fé de esconder, porque se alguém descobrisse, eles seriam mortos. Eles seriam mortos, ou pelo menos seriam presos. Alguma coisa muito ruim poderia acontecer, mas pela fé deles, eles desobedeceram à lei de Faraó, o poderoso Faraó. E por causa disso, eles tiveram essa bênção, não só de preservar o seu próprio filho, Moisés, como cuidar do filho e receber um salário para cuidar do filho. Depois, quando o menino cresceu, ele foi levado à filha de Faraó, que passou a ser mãe dele, né? Passou a ser oficialmente a mãe de Moisés, e ela ali deu o nome de Moisés. Moisés, na verdade, é um nome egípcio. Deu esse nome de Moisés e ele foi criado ali no palácio a partir de então. Então, o que a gente aprende com esse casal, Amram e Joquebede? Vamos lá, vamos decorar esses nomes aí, vale a pena, né? Estão aí no rol da fé de Hebreus 11. Amram e Joquebede nos ensinam que nem tudo o que é ordenado pelas autoridades é para a gente cumprir, tá bom? Temos que honrar as autoridades? Temos sim, mas temos que honrar a Deus em primeiro lugar. E se alguma ordem nos for dada que é contra os princípios de Deus, que é contra a lei e a vontade de Deus, pela fé nós devemos ter coragem, sermos corajosos o suficiente para desobedecer esta ordem, mesmo que seja de um faraó, mesmo que seja de um rei. Amém? Então, mais uma lição. E no áudio de amanhã, do próximo dia, vamos falar finalmente de Moisés. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esse casal cheio de fé, que nos ensina aqui a não ter medo de ordens que são contra a sua vontade, e que nós possamos, com coragem, com intrepidez e cheios do Espírito Santo, fazer a tua vontade acima de tudo. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado por Jesus. Obrigado por Moisés. Obrigado por todos esses exemplos, todos esses heróis que nos ensinam e fortalecem a nossa fé com esses exemplos. Que possamos agir como eles, fortalecer nossa fé e assim agradar a Ti. Te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.